Bom dia a todos os amados e audins. A paz do nosso amado e Salvador Yahushua o Mashiach. A paz do Criador dos céus e da terra e tudo que nela há. Yud-He Vav-He. Amados, nesta manhã, que a graça do nosso amado e Salvador Yahushua Mashiach venha estar com todos vós, com todos os ouvintes que estão aqui ouvindo e acompanhando o canal Iau Altíssimo Oficial. Eu sou Jefferson Medeiros de Almeida e deixo mais uma mensagem para os vossos corações, para que nós venhamos andar em santidade, para que nós venhamos alcançar o reino, a vida eterna. Amados, o título dessa mensagem de hoje é A Lei de Moisés é substituída pela Lei de Yahushua. A Lei de Moisés é substituída pela Lei de Yahushua. E os capítulos e versículos de referência para nós se encontram na Epístola de Gálatas, capítulo 3, versículo de 3 ao 5. Gálatas, capítulo 5, versículo 16 ao 18. Leiamos Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Nós vemos, amados, que na Epístola de Gálatas, a palavra diz para nós que, de novo, Paulo sofria as dores de parto até Cristo, ou seja, até Yahushua o Mashiach ser crescido na igreja de Gálatas. Naquela época, eles estavam saindo da verdadeira lei que Paulo tinha ensinado para eles, que era a lei da vida, a lei do Espírito da vida de Yahushua Mashiach, e voltando novamente para a lei de Moisés. Então nós vemos aqui como levar a prática e o evangelho que Paulo pregava na sua época. É uma pergunta para nós. Como levar? Como praticar esse evangelho? Como fazer com que os irmãos cresçam em vida? Nós sabemos que não é fácil praticar o crescimento em vida. Nós também sabemos que não é fácil negar a nossa vida da alma, o nosso ego, a natureza caída, o velho Adão. Não é fácil, amados, andar no novo homem. Yahushua Mashiach é o novo homem. Yahushua Mashiach é o último Adão. Porque a tua palavra diz para nós, o primeiro Adão era a alma vivente, mas o segundo Adão é espírito e vida, é espírito vivificante. É sim difícil, mas assim como diz na epístola, nas escrituras de Romanos, Paulo ali jogava a toalha, até mesmo chorava
até mesmo se esmurrava, ao ponto de perguntar: pobre homem miserável que sou, quem me livrará do pecado, o corpo, esta morte? Porque ele queria fazer o bem, mas quando ele se via, estava fazendo o mal. Então nós vemos que quando Paulo teve um encontro com Yahushua Mashiach, quando ele descobriu que somente a lei do Espírito da vida podia subjugar a lei do pecado e da morte, ele escreve em sua epístola de Romanos: graças a Yahweh, por Yahushua Mashiach, o seu Filho, que a lei do Espírito da vida nos livrou da lei do pecado e da morte. Então é por isso que o título dessa mensagem de hoje, a lei de Moisés é substituída pela lei de Cristo. Paulo ganhou, amados, uma revelação: levar os irmãos a viver, a andar no Espírito, ou seja, levar os irmãos a praticar o Espírito. Nós sabemos, amados, que apenas o Espírito é o que dá vida. 1 de Coríntios, capítulo 15, versículo 45b, fala sobre o Espírito que dá vida. Esse Espírito, ele dá vida, mas essa vida é só para aqueles que querem receber essa vida. Por isso, ele dizia aos Gálatas que uma vez tendo começado no Espírito, eles não deveriam voltar outra vez para a lei. Qual lei? A lei de Moisés. Porque os Gálatas precisavam ser aperfeiçoados na carne. E um capítulo e um versículo de referência que eu deixo para os amados Ialdins, para os amados irmãos em Yahushua Mashiach, é Gálatas, capítulo 3, versículo 3. O nosso amado Yahushua Mashiach, irmãos, ele foi crucificado na cruz do Calvário e já atendeu todas as exigências da lei que apontava para o homem. Não é verdade? Nossa tentativa aqui de usar a carne, nosso homem natural, para guardar a lei, tudo isso indica que Yahushua Mashiach morreu em vão por nós. Quando você quer usar a carne, quando você quer praticar o velho homem, o homem natural, quando você quer guardar a lei de Moisés, tudo isso indica que Yahushua Mashiach morreu por nós em vão. Porque Yahushua Mashiach, ele já veio. Ele é o fim de toda a lei. Ele é o Espírito todo inclusivo. Ele é o Espírito vivificante, que vive e fica. Nós vemos que ele já cumpriu todas as exigências que apontava para o homem quando ele derramou o teu sangue ali na cruz do Calvário. Aonde que refere para nós ali, no livro de João, o próprio João viu quando ele foi furado pela lança e ele testifica que saiu sangue e água. O sangue para justificar o homem do seu pecado. E a água
simbolizando a vida e simbolizando também o batismo, para que todo aquele que nele crê viesse ter salvação eterna. Então nós vemos, amados, que Yahweh nos conhece e sabe que pela força da carne não conseguimos guardar a lei. É por isso, amados, que Ele enviou o teu Filho Yahushua Mashiach, o Cordeiro de Yahweh, para cumprir todas as nossas exigências, principalmente da lei, para que nós possamos crescer em vida, que é o acréscimo de Yahushua em nós. Essa vida é o próprio acréscimo de Yahushua em nós. É a dispensação do próprio Filho do Criador sendo dispensado para cada um de nós, para todo aquele que o crê e para todo aquele que o receba, como o Espírito que dá vida, como o Espírito todo inclusivo. Hoje, amados, não precisamos mais guardar a lei de Moisés. Pelo contrário, devemos viver pela lei de Cristo. Precisamos viver pela lei de Yahushua Mashiach. E um ponto de referência pode ser em Gálatas 6:2, que é a lei do Espírito da vida. Você pode também conferir em Romanos, capítulo 8, versículo 2, que ele é a lei do Espírito da vida. Romanos, capítulo 8, versículo 2. A lei de Cristo é o amor como a expressão da vida divina. A lei de Cristo é o amor como a expressão da vida divina. No Antigo Testamento, amados, a lei foi usada como aio para guardar o povo de Yahweh, até que Cristo viesse. Então, amados, Cristo veio e hoje temos a lei de Cristo. O amor é a natureza de Yahweh. O amor é o próprio Yahweh. Yahweh é o amor. Ele é a vida, Ele é o amor, Ele é a paz. Ele é a luz que você precisa, que eu preciso, que nós precisamos. Ele é a salvação eterna, Ele é o caminho, Ele é o amor. Tudo que você precisa não está no dinheiro, não está no homem, não está no trabalho secular, mas está nele. Se entregue a Ele, lança-se a Ele, busque a Ele, pede as suas necessidades a Ele, e Ele chegará a vós, e Ele te amará, e Ele te buscará, e Ele tirará você de tal lugar que você se encontra em um desconforto. Por isso, amados, é que Paulo disse que se um irmão fosse surpreendido em alguma falta, deveríamos usar o Espírito para corrigi-lo e trazê-lo de volta com brandura. Você pode ver isso em Gálatas, capítulo 6, versículo 1, que diz assim: irmãos, mesmo que alguém seja surpreendido em alguma falta, ou seja, em algum pecado, vós que sois espirituais, restaurai-o com o espírito de mansidão, com o espírito de brandura,
e cuida de ti mesmo, para que não sejas também tentado. Nós vemos, amado, que todos nós temos uma tendência de cair em pecado. E quando algum irmão, ou até mesmo nós, caímos ou formos surpreendidos em alguma falta, em algum tipo de pecado, primeiro, nós que praticamos ou que caímos em pecado, nós achegamos a Ial. Nós nos achegamos ao amor de Ial e aplicamos o sangue do Cordeiro. Foi por isso que ele morreu e derramou o teu sangue, para justificar o homem de todo o seu pecado. Lógico que nós não vamos praticar tais coisas. Há uma lei do pecado e da morte que vem forçar o homem a praticar isso. Mas se nós começarmos a praticar sempre a lei do Espírito e da vida, a lei de Yahshua Mashiach e não a lei de Moisés, nós vamos sim conseguir andar em santidade. Nós vemos que no Antigo Testamento, essa pessoa, ela seria acusada, julgada e também condenada se ela cometesse um ato de pecado. Só que na economia neotestamentária de Ial, nós vemos que não é assim. Porque temos a natureza divina. Somos filhos da luz e também somos filhos amados. Somos filhos do amor de Ial. Você pode conferir isso em Efésios capítulo 5, de versículo 1 ao 2. Então, amados, o amor de Ial pode ser manifestado por meio de nós. A vida de Ial pode ser manifestado por meio de nós. Então, em vez de nós condenarmos, nós devemos servir os outros irmãos. Ocasionalmente, pode acontecer de um irmão ser vencido pelo pecado. Mas nós devemos, então, usar o espírito de brandura para poder resgatá-lo. Devemos servi-lo com amor de Ial, conduzindo ao Espírito, para que ele seja iluminado e reconheça a sua situação, ajudando-o a ter um arrependimento direto com o Criador, com Yahshua Mashiach. Não devemos o acusá-lo, não devemos apredejá-lo como na lei de Moisés, mas sim amá-lo com coração genuíno, ou respeitando e também ou ajudando, direcionando ele para o caminho da vida eterna e mostrando para ele também o arrependimento. Isso, amados, quer dizer que a lei de Yahshua Mashiach veio para substituir a lei do Antigo Testamento. E é uma lei completamente diferente. Uma é a lei da condenação, lembra a lei de Moisés? E a outra é a lei do amor. A minha pergunta nesta manhã para os amados Ialdins, para os amados irmãos, é essa. Você é aquele irmão que você anda na lei de Moisés? Ou você é aquele irmão que anda na lei do amor? Você apredeja e mata? Ou você
ama com brandura e conduz o irmão em santidade. Você pratica a brandura com o irmão e leva ele a entender que somente a lei do Espírito da vida pode livrar ele mesmo da lei do pecado e da morte. Então, esse é o caminho de nos levar à vida eterna, a lei do Espírito da vida, e também levar outros irmãos à vida eterna, conduzi-lo eles também, mostrar o caminho, mostrar a palavra, mostrar a santidade. É difícil? É. Mas quando nós estamos na lei do Espírito da vida, subjuga a lei do pecado e da morte. Quando estamos no novo homem, quando nós estamos no último homem, no último Adão, quando estamos na lei do Espírito da vida, podemos todas as coisas. Nós vemos que Gálatas, capítulo 5, versículo 16 ao 18, fala de andar no Espírito. Esse é o Espírito Santo que habita no nosso espírito regenerado e está mesclado a Ele, ou seja, Cristo. E Yahshua Mashiach, através da sua morte, através da sua crucificação ali na cruz do Calvário, a sua morte, a sua ascensão aos céus, a sua dispensação depois da sua glorificação e da sua conformação, ele se dispensou como o Espírito que dá vida para todo aquele que o crê e o que receba. Porém, não é apenas o Espírito Santo como comumente o entendemos. O Espírito aqui é o Espírito todo inclusivo, é o Espírito que dá vida, que é um resultado, ou seja, que resulta do processo pela qual passou Yahshua após a sua encarnação, após o seu viver humano, após a sua morte, após a sua ressurreição, após a sua ascensão, que ele se ascendeu aos céus, e também a sua glorificação, porque ele foi glorificado para o Pai. Então nós vemos que o resultado dessa lei do Espírito da vida nada mais é do que Ele próprio, Ele mesmo, como o Espírito todo inclusivo, na sua inclusividade, como o Espírito que dá vida, da sua dispensação, da sua encarnação, do seu viver humano, da sua ascensão, ressurreição e glorificação, ele se tornou o Espírito que dá vida. Ele foi processado. E hoje o nosso andar deve ser um andar de glorificação, um andar de ascensão, um andar de ressurreição, morrendo todos os dias e ressuscitando no novo homem, morrendo, esmurrando a velha carne, o velho homem, o ser natural, o ego, as emoções, as concupiscências, a soberba da vida, e ressuscitando o novo homem, andando no novo homem, vivendo um viver humano em santidade. Amados, esse é o nosso viver. Viver na lei de Cristo. Não vamos viver na lei de Moisés, que condena, que apredeja, que acusa. Não só as pessoas, mas até mesmo nós, quando nós praticamos algum ato de pecado, queremos nos acusar. E quando a lei de Moisés vinha acusar você, quando o próprio Satanás, que é o acusador dos homens, vinha acusar você, você disse para ele: para trás, Satanás, porque o seu lugar
é no lago de fogo. Você é o anticristo e os falsos profetas. O livro de Apocalipse diz isso. Então você fala para ele, para trás, porque eu já tenho o sangue da nova aliança. Eu tenho o sangue do Cordeiro que me regenerou e que me justifica diante Iau e diante os homens. Então nenhuma acusação há para aqueles que estão em Yahshua Mashiach. E eu não vivo mais para a lei de Moisés, nem para a condenação. Eu vivo na lei do último homem, o último Adão, que é o Espírito que dá vida, a lei do amor, a lei da santidade, a lei do perdão dos pecados. É nessa lei que devemos andar, na lei da salvação, na lei da vida eterna, na lei do Espírito que dá vida. Essa é a mensagem que eu deixo para os amados irmãos e aldins nesta manhã. Que a paz, a luz, a santidade, a plenitude e a vida do nosso amado Salvador, o Cordeiro de Yahshua Mashiach, venha estar com todos nesta manhã, nesta noite, nesta tarde, nesta madrugada, seja no seu trabalho, seja na área de lazer, seja no hospital, seja numa indústria, seja em um supermercado, seja em uma mercearia, seja na sua casa, seja numa área de lazer, seja dentro do carro, aonde quer que você esteja ouvindo esta mensagem, que Yahweh dos exércitos e Yahshua Mashiach, o teu filho, te abençoa, te proteja e te guarde e te livre de todo o mal, em o nome de Yahshua Mashiach. Shalom a todos os amados e aldins. Eu sou Jefferson Medeiros de Almeida, canal Iau Altíssimo Oficial. Shalom a todos, paz sejam convosco.